já disse a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim, as irmãs estão vendo? Glória a Deus. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Amém. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos orar, amados. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai todo-poderoso, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmã, de cada irmão que estão dedicados a esta obra, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. Deus, obrigado por tudo, por esse corpo maravilhoso que nós estamos prestando a Ti, Senhor, te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor, com toda sinceridade de coração, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que é espada de dois gumes, que ela penetra até o fundo da nossa alma, do nosso coração, que ela discerne tudo, Senhor, que há dentro de nós. Meu Deus, fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da Tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é: mantenha-se vigilante para que você não corra o perigo de se desviar do caminho do Senhor. Amém? Se você memorizar ao menos o tema dessa mensagem, já será uma grande coisa, né? Mantenha-se vigilante para que você não corra o perigo de se desviar do caminho do Senhor. Meus irmãos, nós como crentes, nós temos sempre que estarmos sempre vigilantes. Nós temos sempre que estar mantendo alerta, para que nós não venhamos a se desviar do caminho do Senhor, para que nós não corramos o perigo de cair, amados. Pois o próprio apóstolo Paulo aqui estava advertindo a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, amados, aqueles irmãos que muitas vezes se sentem, confiantes demais na fé, aqueles irmãos que se sentem muitas vezes superiores, eles devem se manter vigilantes, pois a soberba, o orgulho, a alta confiança pode levar a pessoa à queda, amados. Nós temos que mantermos bastante vigilantes sobre isso. Nós temos que, muitas vezes, amados, se manter firme nesse lado de vigiar, de examinarmos a nós mesmos. Nós temos presenciado, amados, no tempo que nós estamos vivendo a queda de grandes homens de Deus. Meus irmãos e mulheres de Deus, nós temos presenciado muitas pessoas que têm se desviado do caminho do Senhor, e pessoas muitas vezes até pastores, amados, líderes de igreja, membros de igreja, cantores, que têm se desviado, têm caído, têm se afastado do caminho de Deus. Isto tem sido uma realidade, amados. E muitas vezes essas pessoas, por se considerarem muitas vezes que estão muito fortes, por estarem super confiantes, achando que isso não pode cair, meu irmão, há uma possibilidade, amados, se a gente não vigiar. Então, mas Paulo nesse texto está alertando os irmãos da igreja de Corinto.
a eles serem vigilantes, pois a soberba, a autoconfiança pode levar à queda. E é um alerta para evitar nós estamos acomodados espiritualmente. O comodismo espiritual, mas nós temos que ter muito cuidado para que a gente não venha se acomodar, para que a gente venha achar que nós já chegamos até o fim, mas é uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada e muitas coisas se levantam, amados, e nós temos alguns inimigos que tentam jogar empecilhos na nossa caminhada. O primeiro inimigo a gente sabe quem é Satanás e os seus anjos. O diabo é o nosso adversário, mas nós temos outro inimigo também, que é a nossa velha natureza, que ainda existe em nós. Apesar de nós termos uma nova natureza, a velha natureza, mas ela ainda está em nós, e muitas vezes há uma guerra da velha natureza contra a nova natureza. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, mas nós temos que se manter sempre vigilantes, mas não podemos acomodar, não podemos baixar a guarda, porque muitas pessoas, por fazerem isso, amados, se deram mal na caminhada cristã. Então, mas o cristão de Corinto, ele se sentia autoconfiante, e Paulo lembra e mostra o exemplo da queda de Israel, daquele povo no deserto, do povo escolhido de Deus, amados. E Paulo começa falando aqui a partir do versículo, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Eu gostaria que você acompanhasse, quando Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pela mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevinham como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim do século tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo aqui, mas estava mostrando aqueles crentes soberbos da igreja de Corinto o perigo deles caírem da fé, amados. O perigo deles se desviar do caminho de Deus, e ele usa o exemplo do povo de Israel, que o que aconteceu com aquele povo, mas foi exemplo, foi para advertência, não só da igreja de Corinto, como para a nossa própria advertência, amados. Então a nossa fé, a nossa força espiritual precisa ser constantemente mantida, mas através de que, pastor? Da vigilância, de estarmos alerta, mas através de que? Dos exercícios espirituais, oração, palavra de Deus, prática da palavra de Deus, busca diária por Deus. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso, amados, para que nós estejamos fortalecidos, para que a gente não corra
Estamos vivendo tempos difíceis, amado. Nós estamos vendo escândalos e mais escândalos. E até pastores famosos caindo. Pessoas, cantores gospel, caindo. Pregadores caindo. Membros de igrejas se desviando do caminho de Deus. E essas coisas, irmãos, que estão acontecendo, nós temos que ver e pegar essas coisas como exemplo. E nós precisamos vigiar mais. Porque ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia, porque há um processo gradativamente. Há um processo na queda. E muitas vezes o crente não está percebendo isso que está acontecendo na vida dele. Nós temos que ter muito cuidado, amados, porque é algo que vai acontecendo gradativamente. Então, amados, existem algumas atitudes, e alguns atitudes que mostram que muitas vezes as pessoas estão caminhando para a queda, para o desvio da presença de Deus. A primeira atitude, amados, é quando uma pessoa ela não reconhece seus erros, quando ela não reconhece suas fraquezas, quando ela não reconhece sua frieza espiritual. Meus irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso, amados, porque, amados, muitas vezes o crente está frio, está gelado, só ele não está percebendo. Só ele não está percebendo a frieza espiritual que ele ou ela está passando. Nós precisamos, amados, reconhecer os nossos erros, a nossa frieza, o nosso esfriamento espiritual, quando nós estamos verdadeiramente passando por ele. Não podemos ficar orgulhosos, amados, porque aí é onde está o perigo. E a pessoa, quando está caminhando para a queda, ela é soberba, ela não reconhece suas fraquezas e seus erros, não reconhece a sua frieza espiritual, ela nunca admite. E muitas vezes não aceita ser corrigido, ser advertido, pois ela não admite os seus erros. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, é difícil, amados, porque não aceitam o conselho, não aceitam a exortação da palavra de Deus. E tem pessoas assim, amados, as irmãs, os irmãos sabem. Tem pessoas, meus irmãos, que mesmo sendo crente, é duro de coração, é dura de coração, não aceita, amados. E muitas vezes diz: olha, é comigo e Deus, é comigo e Deus, deixa a minha vida. E muitas vezes diz, quem é você para me julgar, amados? Embora, amados, nós não estamos julgando ninguém, nós apenas estamos advertindo com amor. E quando nós vemos algum servo de Deus, serva de Deus, nós como cristãos, nós que verdadeiramente dizemos que nós amamos os nossos irmãos, nós temos que advertir, sim, amados. Nós temos que chegar junto, quando se for preciso corrigir, corrija com amor, corrija com mansidão, mas não deixe de corrigir, não deixe de advertir, não deixe de dizer: meu irmão, minha irmã, você está caminhando para a queda. Só você não está vendo isso. Olha como está a tua vida espiritual. Olha como você era antes e veja como você é hoje. Você não é mais aquela pessoa que você era antes, fervorosa de espírito, alegre no caminho de Deus, obediente a Deus. Então, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas não aceitam.
E mesmo crente, muitas pessoas dizem: olha, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. E não é assim, amados. Então, irmãos, a primeira atitude de alguém que está caminhando para uma queda ou um desvio é a falta de reconhecimento dos seus erros, da sua fraqueza, da sua frieza espiritual. E Provérbios 29, verso 1 diz algo, irmãos, importante. Provérbios 29, verso 1 diz: um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Amados, a expressão aqui, endurecer a cerviz, significa ser teimoso. Uma pessoa teimosa, obstinada, inflexível diante das repreensões e da correção, recusando-se a mudar. É aquela pessoa teimosa. E você fala, e a pessoa continua do mesmo jeito. E você adverte, e a pessoa não liga, mas a palavra entra no ouvido, sai no outro. O que é que vai acontecer com essa pessoa, amado? O resultado dessa teimosia, o resultado dessa inflexibilidade será destruição repentina, amados. Destruição repentina e sem cura. Que nem Provérbio diz. O que é que vai acontecer? Catástrofe irreparável sobre a vida dessa pessoa. A segunda atitude, mas uma pessoa que está se desviando do caminho de Deus ou caindo, é que esta pessoa está numa sonolência espiritual. Você percebe que essa pessoa está no sono espiritual. Efésios 5,14, Paulo adverte à igreja em Éfeso e diz: desperta tu que dormes. Meus irmãos, Paulo exorta os cristãos a sair do sono espiritual. Paulo incentiva o cristão a sair do sono espiritual para uma renovação espiritual. Muitas vezes nós estamos precisando de uma renovação espiritual, amados. Muitas vezes nós estamos quase mortos espirituais, fazendo as coisas para Deus, as coisas para o nosso próximo no automático. No automático, amados. E isso pode, irmãos, acontecer na nossa vida. Tem muito cristão, amados, que está no sono espiritual, está precisando de um despertar, de um estado, de um sono profundo, de consciência para uma vida de despertamento, de um renovo espiritual, amados. Nós precisamos disso, amados. Aqueles crentes que estão tão acomodados, que fazem as coisas para Deus e ao seu próximo automático, sem fervor, sem alegria, sem satisfação. Isso é perigoso, amados, porque antes era um crente fervoroso, depois se tornou um crente sonolento, espiritual, vagaroso para as coisas de Deus, acomodados, apagado, desinteressado para as coisas espirituais. Tem crente que assim, mas começa tão bem na sua caminhada, mas no meio da caminhada dá aquela esfriada. A gente não vê mais frutos na vida dessa pessoa. A pessoa parece que estagnada, atrofiada espiritualmente, sonolenta espiritual. Meus irmãos, antes era um crente fervoroso, era um crente que amava a palavra de Deus, era um crente que muitas vezes passava horas lendo a Bíblia, passava horas, chegava na sua casa,
ligava o rádio, na internet lá, colocava uma mensagem bíblica e satisfazia o seu coração. Mas com o passar do tempo não tem mais sede das coisas de Deus. Não suporta mais nem ouvir uma pregação da palavra de Deus. Não pega mais na sua Bíblia para ler, fica lá a Bíblia lá jogada, toda empoeirada, muitas vezes na estante lá só aberta. E a pessoa não tem mais força de pegar esta palavra e se alimentar com ela. Não tem mais interesse de crescer na graça e no conhecimento. Estagnou. Não quer mais conhecimento da palavra de Deus. Não quer mais crescer. E diz: para mim já está bom do jeito que eu estou. Isso é um perigo, amados, para um desvio do caminho de Deus. Pois o crente que ele não está se alimentando com a palavra de Deus, meu irmão, ele é um crente que é uma presa fácil para cair nas ciladas do diabo e dos falsos mestres. E era aquele crente, amados, que antes de uma vida fervorosa de oração, oh Deus, acordava de madrugada para orar, despertava, se ajoelhava, clamava a Deus, intercedia pelas pessoas. Hoje em dia não ora mais. Hoje em dia passa semanas, dias sem orar. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair no acomodamento espiritual, para que a gente não venha cair nesse sono espiritual. Era aquele crente que era fervoroso na evangelização, não podia ver uma pessoa incrédula, uma pessoa perdida que chegava junto, falava do amor de Deus, falava de Jesus Cristo, entregava panfleto. Hoje isso já não existe mais. Meus irmãos, será que nós não estamos nessa situação? Será, a igreja do Senhor, que eu e você não estamos assim? Será que nós não estamos nessa sonolência espiritual e Deus está dizendo: olha, desperta tu que dormes, eu quero usar você. Você precisa despertar. Você precisa despertar desse sono espiritual. Tem pessoas que querem uma bênção, amados. É uma bênção na evangelização dos perdidos. É um amor, meu irmão, pelas almas das pessoas que estavam se perdendo. Hoje tanto faz. É aquela pessoa, mas que tinha tanto fervor para vir à igreja. Ou não vinha a hora que tivesse culto. O dia de culto da igreja. Hoje em dia não faz mais questão nenhuma. Meus irmãos, isso já é uma prova de um desvio espiritual, irmãos. Crentes que antes, amados, se tinha tanta satisfação, né, de se reunir com os irmãos, de congregar. Hoje em dia, tanto faz. Não há mais falta nenhuma de congregar ou não, de frequentar uma igreja ou não, de fazer parte da membresia de uma igreja ou não. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos crentes descompromissados. Não quer ter compromisso com denominação nenhuma. Não quer ter compromisso com a comunidade cristã. Meus irmãos, não é assim, amados. O crente está em um sono espiritual. As atividades espirituais para ele já não pratica mais. E o que é que acontece? Esse crente fica frio, amados, das coisas de Deus. Por isso, um culto já não alegra mais, já não sente mais aquele fervor, aquela alegria que antes sentia. Aquela satisfação de vir à igreja, de ver os irmãos, de se reunir com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos, de adorar em um culto público com os irmãos, de congregar, amados. Muitos estão perdendo isso, amados.
Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: crentes que verdadeiramente são avivados, crentes que verdadeiramente estão vivos, eles não deixam de congregar. Não deixam de congregar. O grande exemplo disso é da igreja primitiva, daqueles cristãos cheios do Espírito Santo. O que é que aconteceu com aqueles crentes? Atos 2:46. Diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Aqueles crentes, amados, eles queriam estar juntos, congregando, amados. Hebreus 10:25 diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E o autor de Hebreus exorta os cristãos a não se ausentarem das reuniões da igreja, e em vez disso, que se encorajem mutuamente, porque o retorno de Cristo está próximo. Cristo vem buscar a sua igreja. Você faz parte da igreja? O que significa a palavra igreja? Assembleia de pessoas. Você está no meio dessa assembleia? Ou você está fora dessa assembleia de pessoas, chamada para fora? Pessoas que Deus separou para congregar, para prestar um serviço sagrado a Ele, para adorar, para louvar. Meus irmãos, a Bíblia ensina que a fé cristã não é para ser vivida individualmente, mas em comunidade. A congregação é vista como um local de segurança, de pastoreio e serviço mútuo. Serviço mútuo. A igreja é vista como o corpo de Cristo. E um corpo, ele usa uma analogia, o apóstolo Paulo fala do corpo humano. Uma mão não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. A boca não pode dizer para os olhos: olha, eu não preciso de você. Tudo funciona junto. Precisa do outro. Precisamos estarmos juntos nesse corpo, amados. E afastar-se da congregação pode levar o crente a alguém para aquecer na fé, e pode levar a pessoa a perder o interesse pela vida espiritual. Olha um crente que não frequenta a igreja. Vê a vida espiritual desse crente como é. Vê se ele tem algum compromisso sério mesmo com Deus. Se ele tem atividades espirituais diárias com Deus. Meus irmãos, o autor de Hebreus estava mostrando que alguns estavam se desviando da fé. A carta de Hebreus foi escrita para algumas pessoas que estavam apostatando da fé. E o que é que estava acontecendo? Primeiramente, eles estavam se afastando da comunidade cristã. Eles estavam abandonando, deixando as congregações dos santos, deixando de se reunir com os irmãos. Os verdadeiros cristãos, amados, foram salvos por Cristo para viver em comunidade. Comunidade. Não importa o tamanho da comunidade que você faz parte. Da comunidade cristã. Nós temos que ter um lugar que nós nos reunimos. Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o salmista fala de uma alegria profunda, mas de entusiasmo de ir à casa do Senhor. Logicamente que quando o salmista Davi escreveu esse salmo, o templo ainda não estava concluído, não estava, aliás, construído. O templo foi construído por Salomão. Quando ele está falando na casa do Senhor, aqui ele está falando do tabernáculo, lugar onde eles se reuniam para adorar e prestar um serviço sagrado a Deus, a tenda sagrada, e que eles se reuniam nesse lugar, e eles se alegravam só de receber o convite de ir à casa do Senhor. Aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. Meus irmãos, o crente que está se desviando, irmãos, ele não tem alegria de vir à casa de Deus, não. Ele não tem alegria de estar na comunidade dos santos. É uma alegria profunda, amados.
salmista diz com a oportunidade de buscar a Deus em um local para reunir-se em comunidade e adorar e fortalecer a sua fé. Não existe essa, mas de cristãos, eu não preciso de outros irmãos. Eu não preciso congregar em nenhuma igreja. Eu posso servir a Deus sozinho em minha casa. Meus irmãos, isso é uma mentira do diabo. Porque Jesus não deixou de congregar. Seus apóstolos não deixou de congregar. A igreja primitiva não deixou de congregar. E a própria palavra de Deus nos exorta a não deixarmos de congregarmos como era costume de alguns que já estavam se desviando do caminho do Senhor. Tem muitos que estão dormindo, amados. Terceira e última atitude de uma pessoa que está se desviando do caminho do Senhor. Essa pessoa está correndo o perigo do abandono da fé. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas você não conhece que um dia foram batizadas, que um dia fizeram parte de uma denominação, de uma igreja bíblica, fizeram parte do ministério da igreja, tinha até cargos de liderança, e aos poucos foram esfriando até chegar ao ponto de abandonar de vez a sua fé. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Hoje não crê mais em nada. Não crê mais em Cristo, não crê mais no Evangelho, não crê mais na Bíblia Sagrada, voltaram a ter suas vidas no lamaçal do pecado. Quantas pessoas não têm acontecido isso? Se cumprindo o que a palavra de Deus fala em 2 Pedro 2, que diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foram dado. Pois acontece o que diz certo Provérbios verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Desde o tempo do apóstolo Pedro, amados, pessoas já estavam abandonando a fé. Meus irmãos, abandonaram esse conhecimento de Deus e voltaram à vida de pecado. É pior do que nunca haver conhecido a Cristo. Afundar-se no nível de pecado é rejeitar os santos mandamentos do Senhor. Com essas pessoas, Pedro usa uma linguagem simbólica aqui, uma linguagem, uma figura de linguagem. Diz que com essas pessoas acontece o que aconteceu com certo Provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se mover-se no lamaçal. Ou seja, amado, o cão, após rejeitar o que havia ingerido, voltou ao seu próprio vômito. O que ele por um tempo rejeitou como nojento e desprezível, tornou novamente a ser o seu alimento. E a porca lavada, mas a porca foi lavada, mas se voltou a se sujar no lamaçal. Meus irmãos, Pedro aplica essa metáfora, essa figura de linguagem para aqueles que por um tempo fizeram parte do cristianismo, da igreja, depois abandonaram a fé, se desviaram de vez, apostataram da fé, voltaram a se envolver no lamaçal do pecado. Isso só mostra que eles de fato nunca mudaram, não houve de fato uma mudança neles. Assim como a porca limpa e se volta a se envolver no lamaçal, assim como a figura de um cão doente é o triste retrato de um porco, onde ele se lamia, mostra que esses animais desafortunados nunca tinham mudado a sua natureza, ambos permaneciam animais imundos. Assim eram essas pessoas, amados. Nunca houve uma regeneração.
E lógico, mas que essa passagem está falando de verdadeiros cristãos, pois um crente genuíno nunca pode se perder, porque ele é nascido de novo e participante da natureza divina, não pode estar de volta à escravidão do pecado. Houve realmente, amados, uma mudança de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, amados. Esse versículo descreve falsos cristãos, amados. Esse versículo de Pedro descreve falsos mestres. Eles professaram por um tempo a experiência cristã, o caminho da justiça, até tiveram acesso aos ensinos verdadeiros da Escritura, mas com a sua vida demonstram que nunca houve mudança, e que no final, o que é que acontece? Eles optaram por rejeitar a Cristo, abandonar a igreja, a congregação dos santos. E talvez você conheça pessoas assim. Talvez você conheça pessoas que um dia abraçou o Evangelho de Cristo, que depois abandonou tudo, voltou ao lamaçal do pecado. E o pior, muitos voltaram ao lamaçal do pecado e nunca mais voltaram a se arrepender. Morreram no lamaçal do pecado. Meus irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa pensar que é salva sem ela ser salva. Você não ter havido mudança nenhuma de vida. Da pessoa pensar que é ovelha e ser porco ou cão. Continua com a mesma natureza, muitas vezes dentro da igreja. E há muitas pessoas desviadas dentro da igreja, fazendo parte da igreja local, mas estão afastadas de Deus, amados. Então, meus irmãos, 1 João 12,9 diz que eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nosso. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, amados. E tem algo, amados, que Paulo escreve lá na igreja de Corinto, e isso serve para nós. Lá em 2 Coríntios 13, verso 5, o apóstolo Paulo traz uma exortação aos membros daquela igreja. E ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo que Cristo está em vós, se não é que já está rejeitado. Paulo faz um convite àqueles cristãos e alguns que estão na igreja de Corinto, para que eles testem a própria fé de forma sincera, verificando se realmente Cristo habita neles. Porque se Cristo habita neles, eles têm que ter mudança de vida. Se há uma verdadeira fé, essa fé nos leva a uma transformação de vida. Nós, como cristãos, nós devemos fazer a nós mesmos um autoexame rigoroso, amados. Faça um autoexame com você mesmo, para confirmar se a sua fé é genuína ou não, se a nossa fé que nós proclamamos ter, se ela nos leva à obediência a Cristo e a sua palavra, se houve realmente uma mudança de vida, se a nossa fé é viva ou morta. Essa fé, ela produz obras ou ela está morta? Examinai-vos vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos que Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Meus irmãos, esse termo usado como reprovado é usado para descrever metais que são testados, se mostrando falsos. Os coríntios eram cristãos verdadeiros ou haviam sido reprovados por não terem passado no teste. Paulo está dizendo: faça esse teste. Por que, pastor?
Muitos crentes de Corinto, amados, estavam desprezando Paulo como apóstolo. Muitos crentes de Corinto contestavam o apostolado do apóstolo Paulo, julgavam ele, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro. E aí, meu irmão, Paulo disse que ao invés dos coríntios ousarem avaliar o apostolado de Paulo, como alguns deles estavam fazendo, eles precisavam testar a genuinidade da fé que eles professavam. Examine vocês mesmos, vocês estão em Cristo? Essa fé que vocês dizem ter, que é a fé que salva, a fé genuína, ela realmente é a fé? Vocês estão em Cristo mesmo? Então, amados, aqueles irmãos que são orgulhosos, amados, eles são orgulhosos demais, que se acham fortes demais, devem vigiar, amados, para ver se realmente estão firmes realmente da fé, do jeito que eles acham que estão. Meu irmão, preste atenção. Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo Deus abate. Deus abate o soberbo, mas dá graças ao humilde. E tem crente que se acha forte demais. Tem crente que se acha forte demais. É um perigo, amados. Porque Paulo diz: olha, quem pensa que está em pé, para que não caia. Nós temos que ser humildes, amados, vigilantes, sempre examinando a nós mesmos. Nós devemos sempre fazer um exame a nós mesmos. Somos realmente aquilo que nós professamos ser? Você realmente é um discípulo de Cristo? Eu sou realmente um discípulo de Cristo? A necessidade de vigiarmos a nossa própria vida, amados, para que nós não venhamos a cair. Meus irmãos, tem crente que é bom demais para vigiar a vida dos outros crentes, para avaliar a vida do outro. E olha o jeito que a irmã se veste, o cabelo da irmã está vestindo, o salto do sapato da irmã, o tamanho do comprimento da roupa da irmã, o jeito que o irmão está se vestindo, mas não avalia ele mesmo. É muito fácil a gente examinar os outros, mas nós temos que examinar nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Cada um de nós temos que fazer um autoexame, amados, para ver se realmente nós estamos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos ter excesso de confiança, se achando forte demais, melhores do que os outros. Estamos apenas muitas vezes preocupados em examinar a vida alheia das outras pessoas. Mas como anda a minha vida? Como anda a nossa vida, amados? Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, através dessa santa palavra de Deus. Que nós possamos, amados, sermos crentes vigilantes. Vigilantes, irmãos. Qual fazer parte de uma congregação, minha esposa, tem que se preocupar demais com a vida das outras pessoas. Tinha um irmão lá complicado, que toda vez que a irmã ia sair, ele ficava desbiotando a vida da irmã. Ficava do muro lá olhando o que a irmã fazia. Mas a Bíblia manda a gente examinar nós mesmos. Aquele que está em pé, que está aqui no cara. Por que, pastor? Porque é uma possibilidade sim da gente cair. Não de apostatar da fé definitivamente, só se não for crente verdadeiro. De abandonar uma vez por toda a fé. Isso eu não creio. Nenhum crente genuíno não. Mas que pode haver uma queda, pode. Mas quantos crentes já caíram? A própria Bíblia mostra os judeus que caíram. Davi caiu em um adultério. Davi caiu em um homicídio. Salomão caiu, amados. Sansão caiu. Muitos reis de Israel caíram. Não
não disseram caídos, de Deus realmente se arrependeram, voltaram-se para Deus, mas houve um preço a pagar. Toda queda há uma consequência, amados. Então que Deus possa nos ajudar, amados, que a gente possa ser vigilante na nossa própria vida e que a gente não venha se soberbecer quando um irmão cair e querer se engrandecer em cima desse irmão. Porque tem cliente que é assim, né, irmão? Ele parece que torce pela queda do outro. E quando vê um caindo, meu irmão, é aquele que ele gosta de espalhar a queda do outro. Faz questão, né? Diz, olha, fulano de tal, caiu, ó. Ai, a mulher de Deus, olha o nome de Deus aí, ó. Parece mais um diabo, meu irmão, que é o acusador. Mas que nós possamos ser humildes, amados, e reconhecermos que essa possibilidade não é só para aqueles irmãos, não, é para nós também. Porque Paulo diz, aquele poço que pensa que está em pé, veja que não cai. Mas para encerrar o texto, Paulo nos dá uma esperança. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Tentação aqui é a mesma coisa de provação. Deus não vai permitir, meu irmão, minha irmã, se você é um crente genuíno de Deus, Ele não vai permitir que você seja provado além da sua força, da sua capacidade de suportar. E Paulo encerra dizendo, né, que Ele proverá livramento, de sorte que possais suportar. Por isso, eu e você estamos ainda de pé. É tanta luta, meus irmãos. Tem gente passando por tanta prova, por tanta tribulação, problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, problema psicológico, problema com filhos, problema com parentes, tantos problemas, irmãos. E como nós somos crentes genuínos, a gente sabe que é a graça de Deus que está nos sustentando. Por isso, irmãos, é muito bom a gente vigiar e reconhecer. Nós dependemos totalmente de Deus. É Ele que nos dá força. Ele que nos dá os livramentos para que a gente não venha a cair. Que o Senhor Jesus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, meus irmãos, verdadeiramente estarmos dispostos a ajudar aqueles irmãos que estão fracos na fé. Aqueles irmãos que estão batalhando, irmãos, estão precisando de uma ajuda. Nós possamos chegar juntos nesses irmãos, corrigir-los em amor, exortar-los em amor, ajudar eles a se levantarem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus possa nos abençoar, amados, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar com